Glória a Deus, boa noite, queridos. Graças e paz do Senhor Jesus. Amém. Pois após estarmos aqui na casa do Senhor mais uma noite, louvamos a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Amém? Queria convidar você a ler comigo Lucas capítulo 15. Eu quero pedir licença para entrar na sua casa nessa noite, no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver, e declarar que essa noite profética é a noite do seu milagre. Sabe por que é a noite do seu milagre? Porque você está com o seu coração aberto para receber de Deus. Essa é a única motivação que devemos ter para que sejamos alcançados por Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, no meio daquela multidão, a motivação dela é estar com o coração aberto, independente das pessoas, da circunstância. Ela entendeu que ela precisava abrir o coração para que fosse alcançada por Deus. E ela alcançou, porque a Bíblia diz que Jesus disse: alguém me tocou. E me tocou de forma diferenciada. Que essa noite o Senhor possa receber o toque que você vai dar nele. Porque nós tocamos o Senhor com a nossa entrega, com o nosso culto racional, como diz a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Que seja assim nas nossas vidas, queridos. Toda vez que os meninos daqui vão lá para Formiga, Minas Gerais, para os encontros de homens, eu fico maravilhada quando eles voltam. Não é que eles voltam mais bonitos, mais cheios de vida, mais felizes, mais leves. E não aconteceu nada demais, Mário. Na verdade, o que aconteceu foi a entrega. Porque eles não estavam olhando para as mesmas pessoas, que é o nosso caso aqui de todas as quinta-feiras, não é verdade? Eles estavam preocupados, viajaram 600 quilômetros, porque eles queriam dar uma entrega particular, peculiar a Deus. E isso, meus irmãos, em qualquer lugar que eu e você estivermos, se nós abrirmos os nossos corações, se nós retirarmos todos os entulhos, tirarmos todas as impossibilidades, as dificuldades que nós geramos, não é Deus que gera, nós, a bênção nos alcança. É assim, é fácil desse jeito. Então que hoje, eu e você, que não viajamos 600 quilômetros, e eu não estou dizendo que nós não devemos fazer a nossa parte, o nosso sacrifício, né? Porque às vezes é bom, é importante conhecer outras pessoas, conhecer nossa sede, é maravilhoso. Mas o que eu estou dizendo é que aqui hoje, essa noite, para você que está aí na sua casa, no seu carro, para nós que estamos aqui, pode ser tão bom e tão maravilhoso quanto foi para os meninos terem ido em Formiga, Minas Gerais, naquele encontro de homens. Amém? Vai depender da nossa disponibilidade. Que em nome de Jesus, nossos corações estejam voltados a adorar o Senhor, a falar com Ele e, consequentemente, Ele vai receber o nosso toque, Ele vai receber a nossa entrega nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 15 de Lucas tem uma história mais interessante, a gente conhece muito essa história. Jesus falou a respeito, ele contou uma parábola, e a gente sabe que parábola é um conto com um fundo, é um conto ou um preceito com um fundo moral. As parábolas, elas servem para nos ensinar algo. A gente fala isso com as crianças, a gente fala isso com os adolescentes. E Jesus, como ele é muito simples, quem dificulta as coisas somos nós. Não é verdade? Amém? A gente gosta de florear, enfeitar, mas Jesus é simples. Ele falou: peraí, eu vou contar uma parábola, uma história com fundo moral. Porque Jesus é simples. Diga assim: Jesus é simples. Aleluia, ele é simples. E é por isso que ele diz a sua palavra, ele mesmo que diz para nós: sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. É assim, irmãos. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Simplicidade. Então aqui ele conta uma parábola. Ele dá preceito, quer dizer prescrição, receita. Então toda vez que ele está contando uma parábola de fundo moral, ele também está nos dando uma receita. E por que é que nós vamos no médico que ele nos dá uma receita? Porque ali estão as medicações necessárias para o que eu estou sentindo. Você está entendendo como Jesus é? Ele está te dando uma receita hoje para a sua dor, para
para a minha dor, para a dor de cada um de nós particularmente. Porque os céus, a palavra de Deus tem esse poder. Ele está entrando em cada um de nós, ó, de forma particular. Amém? Então toda vez que você ouvir o Senhor falando, principalmente muito lá em Provérbios, filho meu, se você ouvir os meus preceitos, ele está dizendo, eu estou te dando uma prescrição, eu estou te dando uma receita. Você toma esses remédios aqui, que você vai ficar bom. E até tem uma historinha para quebrar gelo, que diz que um homem foi no médico, o médico passou um remédio e falava para ele, agite antes de usar. E aí, quando chegou alguém na casa dele, ele falou, mas fulano, você está vermelho, está todo cheio de irritação. Ele falou assim, não, mas eu estou fazendo como o médico mandou. Como é que o médico mandou? Mandou eu ficar agitado antes de usar. Eu estou me agitando e o remédio não está fazendo efeito. Porque ele não tomava o remédio, ele só se agitava. E a gente, irmão, sabe que às vezes nós fazemos assim, Deus está falando algo conosco e a gente está entendendo outra coisa. E isso é um problema, muitas vezes não é apenas um problema neurológico, como a dislexia faz isso, o TDAH que a pessoa tem faz isso, mas às vezes é um problema espiritual. Nós, eu e o pastor Danilo, temos experiência de pessoas que sentavam na cadeira e falavam assim, eu não estou entendendo o que o pastor Danilo está falando. Sabe o que é isso? Demônio, que toma a mente da pessoa e não deixa a pessoa ter um entendimento daquela palavra. A pessoa está falando uma coisa e o líder está falando, o pregador está falando algo e a pessoa está entendendo outro. E se você reparar, eu estou sempre orando, dizendo assim, que as nossas mentes sejam levadas cativas em obediência ao Senhor. Por quê? Na hora que nós oramos, pedindo a nossa mente para ser cativa a Deus, que toda altivez, o que é altivez? O orgulho, isso aí eu já sei. Ah, isso aí é pegadinha do Faustão. Ah, isso aí é pegadinha do malandro e aí, não vou ouvir isso. E aí a gente deixa de aquela oportunidade única, muitas vezes, de ouvir algo peculiar de Deus para a nossa vida, porque a gente está cheio de altivez, está cheio de orgulho, muitas vezes orgulho ferido, sabia? Porque o que mais temos hoje são pessoas feridas e adoecidas. Agora, nós precisamos entender que há remédio, e a Bíblia diz isso, que há o bálsamo de Gileade para a cura de todas as nossas mazelas, amém? Mas nós precisamos ouvir a prescrição, o preceito que o Senhor dá para cada um de nós, a receita particular para cada um de nós. E é por isso que nós temos que vir à igreja e pedir ao Senhor, Senhor, toma o meu coração, toma a minha mente, põe o capacete da salvação, porque o capacete, ele é que livra o acidente do motociclista, ele é que livra o motociclista de morrer, de muitas vezes sofrer um trauma no rosto, na cabeça principalmente. E é por isso que nós precisamos pedir diariamente, e mais ainda quando a gente chega na igreja, Senhor, põe o capacete da salvação na minha cabeça, porque eu quero entender exatamente o que o Senhor está falando comigo. Amém? Esse culto vai ser maravilhoso, em nome de Jesus. Aí aqui no capítulo 15 ele fala, na parábola, que havia dois irmãos e que um irmão, ele resolveu pegar parte dele da herança com o pai vivo, e hoje em dia não está diferente, né? E Jesus já sabia que nós íamos chegar nesse presente século, no ano de 2025, então ele vai falando dessa parábola e fala, olha, o menino pegou, ainda bem que ele foi melhor do que os filhos hoje em dia, porque tem filho matando pai e mãe por causa de herança, não é? Esse pelo menos só pegou a herança, não matou o pai não, só pegou a parte dele, falou, pai, me dá aqui, me dá meus cobres aí, que eu vou agora dar uma volta pelo mundo, vou gastar tudo agora, vou viver tudo. E aquele moço saiu pelo mundo, e a Bíblia diz que o filho mais velho ficou em casa. E daí, quando foi um dia, aquele menino terminou de gastar o seu dinheiro, e isso é uma coisa muito certa, toda vez que você tem dinheiro, as pessoas ficam muito em volta de você. Eu não estou falando da igreja não, as pessoas, o mundo é assim, né? Teve dinheiro, o povo encosta. E aí a Bíblia diz que quando terminou o dinheiro daquele moço, aquele moço ficou ali sem nada, foi pedir ajuda a um fazendeiro que disse para ele, pode trabalhar aí no meio, pode cuidar dos porcos aqui da minha fazenda. E ali ele olhou aquela comida do porco e ele disse, se eu estivesse lá no meu pai, eu não estava passando por isso.
Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que o Senhor, Ele conhece quando nós nos arrependemos completamente diante do Senhor. Não adianta a gente fingir que entendeu ou que compreendeu e não viver aquilo, porque a maior atitude de quem entendeu a palavra e de quem se arrependeu é a mudança, é a transformação. E uma coisa que nós vemos muito em nós é que a gente ouve, a gente fala, ok, Deus, sim, estou entendendo, mas quando passa dessa porta a gente não faz absolutamente nada para que aquela transformação seja executada na nossa vida. Porque a gente acostuma com a dor, a gente acostuma com o problema, a gente acostuma com a ferida. Muitas vezes preferimos comprar medicação para a ferida do que sanar a ferida. É triste, irmãos, mas é a nossa realidade. Sabe por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, fomos feitos para a guerra. Nós, seres humanos, fomos feitos para a adversidade. Depois da queda de Adão, o sentimento que ficou em nós foi da luta, de estar sempre desbravando. Só que a vida de Jesus, a sua morte e ressurreição, nos disse, olha, tome sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão ter o quê? Vida regalada, vida plena, alegria, leveza de viver nessa terra. É isso, irmãos, que Deus espera para mim e para você. E o homem de Deus, a mulher de Deus, depois que ele é recriado, uma nova criação, a partir da nossa conversão. O que é a conversão? É a hora que eu ouço, me arrependo e me mudo de direção. É a hora da minha transformação. Então, quando eu me converto, quando eu tenho esse momento de transformação na minha vida, eu não vivo mais pelo que eu vivia antes. Esse sentimento de guerra, de sobreviver lutando, acaba na minha vida. E aí eu não quero mais ficar na farmácia toda hora comprando remédio para passar nas feridas da minha alma. Eu não quero mais ficar comprando band-aid para remendar os pedaços arrancados do meu coração. Por quê? Porque eu quero para Deus. Para Deus, eu não quero mais viver nessa guerra. Eu não quero mais essa escassez. Eu quero entregar esse sentimento. Eu quero perdoar. O que é o perdão? Uma perda grande. Perdão. É uma perdona. É algo que você tem que perder. E na vida, irmãos, muitas vezes a gente precisa perder algo para ganhar. Não dá para a gente viver com o coração lotado de doença, de sentimentos ruins, porque aí a graça de Deus, a presença de Deus não flui em nós. Daí esse menino entende, quando ele estava errado, ele fala, eu queria comer dessas comidas que os porcos lá da casa do meu pai comem. E ele se arrepende e volta. E de longe o pai dele já guardava por ele. Porque pai, mãe, nós que somos pais, nós sabemos do que Jesus estava falando aqui. Quando tem aquele filho mais rebelde, né? E todos da família falam assim, ela só gosta desse. Não é não, é o que mais dá trabalho. Então a gente preocupa mais com aquele. Não é porque a gente gosta, irmão, e está feliz, não. E é importante os filhos entenderem esse sentimento dos pais. Porque é o que mais dá trabalho, que a gente mais se preocupa. Então, parece que a gente... Não, mas a gente não está ali para ser subserviente ou para fazer vista grossa. Pelo contrário, porque o pai justo, uma mãe justa, ele corrige, ele confronta. Mas, queridos, aquela pessoa que está no pecado, aquela pessoa que está na dissolução do mundo, ela precisa do cuidado do pai e da mãe. Ela precisa desse olhar de observação diário. E é isso que Deus faz comigo e com você, irmãos. Então, muitas vezes a impressão que dá é que Deus na igreja tem uma meia dúzia que ele pega, bota debaixo do braço e a gente não. Não é assim? Alguém aqui já se sentiu assim? Não é? Mas, irmãos, o Senhor, o único amor que é um amor linear e é igual para todos é o amor de Deus. Nós, como pais e mães, muitas vezes falhamos, porque a gente falha mesmo. Às vezes, no afã de querer cuidar daquele que mais dá trabalho, a gente acaba deixando o outro, que não precisa tanto de nós. Mas Deus não faz isso comigo e com você. Quando nós nos sentimos sozinhos, é a hora de você pegar a Bíblia e olhar o que Jesus está dizendo. Olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador.
E ele estará com eu estarei com você. E ele fala ele mesmo. Com vocês quantas vezes na semana? Quantas vezes mesmo? Todos os dias, até a consumação do século. Ô irmão, quando a gente entende o poder que essa palavra tem em nós, esse sentimento de abandono, de tristeza, de vitimização, vai tudo embora. Porque Deus não mente, a Bíblia diz que não há mentira nele. Ele é o Deus da verdade, da veracidade, da justiça. E Ele não nos fez uma promessa a esmo, não. Ele cumpre com aquilo que Ele falou. E Ele está mesmo conosco 25 horas por dia. Ele está comigo e com você. Esse menino volta para casa, o pai está esperando. E o pai, quando o vê, pede para que os seus empregados, funcionários, façam uma linda festa para ele. E alguém fofoqueiro, porque toda família, toda igreja tem os levitrados, não é verdade? Não venha para cá me dizer que sua família não tem um fofoqueiro, porque você não está falando a verdade. Todas têm, diga assim, todas têm. E ainda tem aqueles com requinte de crueldade, que tem aquela fofoca que não traz mal nenhum. É só um diz que diz. Mas tem aqueles que são perversos, como a Bíblia diz que tem pessoas perversas. Ele faz porque ele quer ver a tua tristeza. Ele faz porque ele quer ver você cair o semblante. Ele faz porque ele sabe o que vai fazer dentro de você quando você receber aquela palavra. E a Bíblia diz que aquele moço, quando chega, o irmão mais velho, que está o dia todo ali com o pai, e pai, o que nós vamos fazer hoje? A Bíblia diz que um funcionário do pai chega e ele fala: o que está acontecendo ali que está arrumando essa festa aí? Por que matou esses bichos tudo hoje? Nem é sábado e domingo? Como assim? Nem é culto de ceia? O que está acontecendo? Você não está sabendo não? Teu irmão, aquele que não vale nada, que está pelo mundo, que gastou a outra parte do dinheiro, está voltando, viu? E disse que está chegando com força total. Pronto. Ó, disse que vai tocar violão, vai tocar guitarra, disse que vai pegar o microfone, que o pastor Danilo vai dar oportunidade, que vai ficar no lugar da Maurina na cozinha, vai fazer chá, vai fazer café, e vai fazendo, e vai falando. Pensa a cara do irmão. Esse cão, esse capeta vai chegar para ficar no meu lugar. Eu estou aqui trabalhando noite e dia, vai vir. Porque nós esquecemos, irmãos, que o Senhor, os atributos do Senhor é onisciência, onipotência e onipresença. Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor do tempo. E Ele sonda, quando Ele é onisciente, está dizendo que Ele sonda o nosso coração. Ele sabe que muitas vezes aquele irmão mais velho estava ali só por obrigação. E o que o pastor Danilo falou domingo aqui para nós, repetindo o que a palavra diz, que aquele que faz só o que é mandado não passa de servo inútil. É a Bíblia que diz, minha gente. Não é, eu não sou o pastor, não é o pastor Danilo que fala, a Bíblia diz. E muitas vezes esse irmão ficou lá fazendo só o que lhe era pedido. Não fazia uma grama, mas eu que não vou mexer com nada. Esse pastor Danilo, com essa cara fechada dele, essa mulher dele, com essas canjitas de fora, só é rindo o dia todo. Eu não faço nada para esse casal, olha eles pra lá. E aí o que acontece? Perde a bênção. Porque eu estou onde Deus me colocou. Amém, gente? Não é melhor, não é abraço, mas é pelo menos, né? Um aconso. Meu marido está onde Deus colocou. E você está onde Deus te colocou também. Quando Deus quiser outra pessoa aqui, Ele mesmo vai pôr. Quem crê nisso? Porque a obra e a casa é dele. E Ele move como Ele quiser, porque aqui Ele é Senhor e é soberano. E daí a Bíblia diz, irmãos, que esse moço chega. E o irmão se levanta os panos com o pai, falando: pai, pelo amor de Deus, esse menino não quer nada. Ele não se envergonha, vai chegar aqui, vai acabar com tudo que a gente fez até agora. E o pai falou: porque o senhor nunca matou um bezerro para mim. E o pai disse: filho, estava tudo aqui. Só era você pedir e pegar o bezerro. Você está vendo como Deus não deu de oportunidade? Quando nós precisamos, muitas vezes, irmãos, sair na frente e falar: o que dá para eu fazer além? E não estou falando de microfone, eu estou falando na vida. Evangelizar uma pessoa, visitar um doente, mandar um WhatsApp para o irmão que está faltando no culto. Irmãos, há 1 milhão de possibilidades de sermos canais de Deus na terra. Nós precisamos nessa noite profética dizer: pai, eu quero essa cura. Porque eu não quero ficar com esse sentimento de irmão do filho pródigo.
filho pródigo foi lá, arruaçou, fez o que tinha que fazer no mundo e voltou, porque ele voltou com o coração aberto. Mas o coração do filho que ficou ali o tempo todo só fazia o que era pedido. Ele não ia além. Ele não fazia nada, não entregava nada de coração. É isso que dá para entender nessa palavra, irmãos. E que essa noite o Senhor possa tirar todo o sentimento de vitimização, todo o sentimento de inferioridade, tudo que está desgastando na tua vida, tudo que está te fazendo você ver um painel que não é o que Jesus pintou para mim e para você. Que em nome de Jesus as nossas mentes sejam levadas cativas ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer pelo dom da vida, Senhor. Agradecer, Pai, porque os teus preceitos, as tuas prescrições, elas são maravilhosas para as nossas vidas. Agradecer, Senhor, porque o Senhor deseja mesmo nos ver vivendo uma vida plena, Senhor. Mas, Senhor, essa vida plena muitas vezes é necessário uma rendição diante do teu altar. E nessa noite, Senhor, eu sei que comigo algumas pessoas estão se entregando. Oh Deus, recebe as nossas vidas nessa noite. Nós não queremos um lugar, Senhor, de nenhuma outra pessoa que não seja aquele que o Senhor já estabeleceu para mim. Nós queremos apenas aquilo que o Senhor já fez para nós. Nós sabemos, Pai, que a igreja terrena é tua, que as nossas vidas é tua. E que, ó Deus, nós, eu, pastor Danilo, nós temos nos esforçado para agradar o teu coração em relação, Pai, à vida dessas ovelhas que o Senhor tem confiado a nós. Portanto, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus todo sentimento contrário, todo sentimento, Senhor, toda síndrome do irmão do filho pródigo, caia por terra a partir de hoje em nome de Jesus. Que essa igreja, Senhor, que os nossos irmãos que estão nos ouvindo compreenda hoje que o teu amor é perfeito, que o teu amor é inexplicavelmente perfeito, que o Senhor não tem filho mimado, que o Senhor ama todos de igual maneira. Ah, meu Deus, nós não entendemos as ordens, Senhor, que o Senhor usa para trabalhar nessa terra, mas nós queremos te obedecer, meu Deus. Diga, Senhor, nos limpa nessa noite, limpa o nosso coração, e que nós possamos, Pai, entender tudo aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração no teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor. Adore Ele. Você é amado, você é querido do Senhor. Você é a pessoa mais importante que o Senhor tem nessa vida. Viva o melhor de Deus, para a glória de Deus. Aleluia. Bater na porta.
cantar. Eu gastarei a minha vida aos pés do Senhor. Onde é que você está gastando sua vida? Porque no final, lá em Eclesiastes fala, né? No final de tudo, teme a Deus, obedece seus mandamentos. Sabe porque o resto é perda de tempo. Em outras palavras, é vaidade. É perda de tempo, porque tudo vai passar. E o que vai restar é o que eu e você depositamos lá no reino do céu. Porque aqui a traça come, né? A traça come e a ferrugem corrói. Mas aquilo que nós juntamos lá no céu, isso ninguém vai roubar de mim, de você. Aleluia. Essa semana o pastor ministrou sobre isso, sobre o que nós estamos deixando, né? Que aquele rei mau não deixou saudade, Deus é mais. É claro que mesmo a gente fazendo coisas boas, né, é difícil alguém lembrar da gente por muito tempo. Mas há algo que você na presença de Deus pode fazer, que é cumprir o seu propósito aqui na terra. E isso nunca será apagado. Eu me lembro da mulher que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. E Jesus falou, não, deixa ela fazer, porque o que ela fez vai ser lembrado para sempre. Em nome de Jesus, amém? Nessa noite eu quero que você se lembre que Deus tem uma aliança com você. E eu, na segunda-feira de oração, o presbítero Rafael falou algo que tocou meu coração, que é algo que é maior do que um milagre, que é a aliança. A aliança pode passar anos e anos, se ela foi feita, ela não é quebrada. O poder de uma aliança pode nos transformar. Oh, glória a Deus! E eu também ouvi, meus queridos, que se eu estou precisando do milagre, é porque eu fiz muita besteira. E aí eu estou numa enrascada tão grande que eu sou um milagre para me salvar. Mas quando eu e você temos aliança, ela é mais poderosa do que qualquer milagre. E essa noite profética o Senhor está querendo que você lembre da aliança que Ele tem comigo e com você. Amém? Glória a Deus. Seus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso
disse que eu ia dar um testemunho mais pra frente, mas Deus não me incomodando para falar. A parte dessa música diz Deus de aliança. Para quem lembra, meu marido foi internado. O ano passado quase morreu. Glória a Deus. Em nenhum momento no tempo que ele foi internado, eu tive medo. Porque eu tinha pastores que me deram força. Pessoas que falaram que Deus falou. E quando eu ouço esse louvor, eu penso, Deus de aliança. Há 15 anos atrás nós fizemos uma aliança com o Senhor. E ela se cumpriu. Ele é um Deus de promessa, porque ele disse que meu marido ficaria naquele hospital, naquela UTI, mas não era para a morte, era para a vida. Glória a Deus. Deus não é homem para mentir. Embora médicos naquele hospital diziam que o caso dele era muito grave e que não saberíamos o que fazer. E a parte mais bonita desse louvor diz: tudo pode passar. E tudo passou. Tudo mudou. E a palavra do Senhor continua se cumprindo na nossa vida. E vai se cumprir na vida de cada um daqui hoje. Eu creio. O coração do homem inchou. Ele tinha 100% de seco de cartar naquele dia. E esses dias ele fez o exame do coração. O médico falou: você teve alguma coisa? O seu coração é como se fosse uma criança. Glória a Deus. Esse é Deus. Eu queria que a igreja não faça esse trecho da música. Ele disse: é o Deus de aliança, é o Deus de promessa. Ele não mente. Enquanto o homem mente pra gente, o homem, o Deus não mente. E tudo na nossa vida vai passar, tudo vai mudar. E a palavra do Senhor vai se cumprir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar. É só uma passo, é só uma passo, mas a palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você sente por um instante, glória a Deus por testemunho. Queria só deixar 2 versículos, Salmo de número 118. Salmo de número 118. Quero ler o verso 8 e o verso 9. Salmo de número 118, verso 8 e verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é confiar no Senhor que confiar no homem. Melhor é confiar no Senhor que confiar em príncipes. Amém? A importância de a gente confiar em Deus, naquele que realmente pode mudar a minha vida e a tua vida, naquele que realmente pode transformar o caos que muitas vezes nós mesmos procuramos com a nossa própria mão. Não é verdade? A Bíblia diz: esqueja o homem. Às vezes a gente põe a culpa em um no outro, mas a gente se queixa das nossas próprias escolhas, né? Então que hoje nessa noite nós possamos confiar em Deus. Como que nós confiamos em Deus? Lendo a Bíblia, orando, colocando os nossos problemas na mão do Senhor, mas também dizimando e ofertando, amém? Eu quero te convidar a dizimar e ofertar nessa noite. Se você quiser fazer isso, Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com. Você pode dizimar e ofertar, né? Você não é obrigado, você não paga para estar aqui. Pastor, eu não quero Pix, eu não quero envelope, eu não quero nada. Quero colocar minha oferta aqui do jeito que for melhor. Mas dizime e oferte nessa noite em nome de Jesus.
Amanhã nós temos a palestra com a psicóloga Pires. Então eu queria que você fizesse um esforço a partir de hoje, começar a convidar pessoas. Ela vai estar aqui a partir das 20 horas. Põe para nós, por favor, o postzinho aí. Nós vamos estar aqui reunidos a partir das 20 horas. Não tem nada a ver com igreja, não. Né? Assim, não que não. Ela é uma mulher de Deus, ela é de Deus, é da igreja. Mas eu acho que isso é utilidade pública, é você falar sobre o combate à exploração ou abuso sexual infantil, que é esse mês. Esse mês é escolhido como o Maio Laranja, combatendo, né, isso. Então, você vai ficar sabendo como que a gente pode identificar, você vai fazer saber de alguns dados importantes, como que você pode proteger sua criança, e mais importante, gente, é para adultos, tá? Então amanhã não traga criança, é para adultos, porque ela vai falar algumas coisas importantes, mas para nós adultos. Pastor, e as crianças? As crianças já têm 2 aulas que elas estão falando sobre isso. Por isso que eu acho importante você estar aqui, principalmente você que é pai e mãe. Porque amanhã seus filhos vão te indagar e você não vai saber o que vai falar. Então eles estão sendo ministrados e nós também precisamos. Então a partir da manhã das 20 horas nós vamos estar aqui, amém? E sábado a gente tem o bate-papo dos jovens, a partir das 19h30. Então, jovens, a partir de 13 anos, tá? Não traga criança também, por favor. É algo para os jovens. As crianças têm os momentos dela lá, que são as salinhas. Então, acho que a gente tem que começar a deixar isso bem dividido. Criança, jovem adolescente é jovem adolescente, adulto é adulto. E criança tem um dia lá especial, a gente faz o trabalho com as crianças, não deixando de ser ministradas. Mas sábado é para os jovens, amém? Vamos orar, verificar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por todo o dízimo, por toda a oferta, por tudo que foi entregue aqui nesta noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido fiel na vida da igreja, na vida dos teus filhos. Eu quero agradecer pela primícia que foi trazida aqui também. Quantas pessoas nós temos visitado. Abençoa aqueles que não têm trazido, Pai. Trago aqui pessoalmente a primícia, mas tem enviado, dando o Pix da igreja. O valor para compra de primícias. Pai, muito obrigado. Pai, desde já colocamos esse trabalho de amanhã, que o Senhor possa trazer as pessoas certas aqui, para elas ouvirem, Pai, o que a sua filha tem, Deus, para falar a respeito desse assunto tão importante. Pai, eu quero agora abençoar a vida do Ademir, que o Senhor use o teu filho para falar conosco. Que essa noite seja profética nas nossas vidas. Abençoa a vida dele, abençoa a vida da City, abençoa a vida do Paulo, da Ana. Pai, abençoa aquela casa, abençoa a vida dos seus filhos. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Graça e paz, Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus que nos concedeu mais uma noite, estamos aqui em casa do Senhor, amém? Mas abra comigo a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Eu confesso, amados, que fazia tempo que eu não passei, pastor, que eu passei hoje. Sabe o que é você levantar pela manhã, pegar a Bíblia e falar para Deus, Deus, confirma aquela palavra, vem. E Deus confirmou. E aí você fica naquela, eu lembro da pastora Luciana, né? Que o senhor já estava relutando sobre aquela palavra de obediência, e acabou trazendo novamente para a igreja. Para a igreja, eu preciso confirmação da palavra. Eu li a palavra semana inteira, eu lia. E eu enchi um cestinho de rascunho, tanto que eu anotei, jogava fora, anotava, jogava fora. Falei, meu Deus, sabe que Deus vai confirmar? Mas aí quando eu cheguei aqui na igreja, a pastora fez a abertura do culto, ela falou sobre parábola, não foi isso? E aí eu entendi que o que Deus tem para nós nessa noite é isso. E eu confesso, né, vou usar a palavra do pastor, vai ser bem rapidinho. Hoje vai ser bem rapidinho. Porque, amados, às vezes a gente se preocupa em falar tanto, né? Havia um tempo que eu subi no púlpito, minha esposa sabe disso,
E às vezes a gente ia, era convidado para ministrar, e a gente ia numa igreja, e a pessoa passava a ministração para você 8 horas e o culto acabava às 9. Eu falei, meu Deus, 1 hora de palavra. Para ligar os irmãos, né? Mas também tinha igreja que você ia ministrar, o culto acabava às 9 horas e a pessoa passava a palavra às 9 horas. Eu falei, meu Deus, vou falar o quê? Não. Aí eu falava assim, fica à vontade. Eu falei, eu estou, mas e os irmãos que chegaram no horário? Então eu aprendi com Deus no passar do tempo que não é muito falar. Às vezes você pegar um versículo, uma palavra, é o suficiente para alimentar a nossa alma. Porque a gente tem que entender que eu não posso pegar a palavra de quinta e viver até outra quinta. Eu tenho que viver a palavra da quinta na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Todo dia eu tenho que ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com o Senhor. E quando Deus me deu essa palavra de parábola e a pastora confirmou aqui, o que é parábola? É uma comparação, né? Uma comparação que Jesus ele usava para que pudesse instruir os discípulos. E eu queria que você abrisse comigo Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Eu até pensei em falar sobre o filho pródigo hoje também, mas aprove a Deus que foi em Mateus 25, que a pastora abriu falando sobre o filho pródigo. Quem achou Mateus 25, do 1 ao 13, diga amém. O pastor diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens que se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? A impressão minha está dando uma microfonia. O que é isso? Como é que fala? Né, Marcão? Como é que fala isso? Está dando um chiado aqui. Amados, como eu falei para os irmãos, eu passei o dia meditando o Senhor nessa palavra da parábola, e eu entendo que aqui é uma advertência de Jesus para os discípulos. Uma advertência porque eu estava até essa semana pensando sobre isso, só para os irmãos entenderem. Eu estou passando por um processo na firma. Eu estou saindo de uma empresa e passando para outra empresa. E essa semana ocasionou de algumas coisas acontecerem. E eu tive que procurar umas coisas em casa, uns documentos em casa que foi pedido para mim enviar. E aí a gente vai mexendo naquelas caixas velhas que a gente não mexe há muito tempo, né? 21 anos de empresa. Pediu coisas que para mim nem ia pedir, nem ia precisar mais. Mas pediram, e aí eu fui mexendo em algumas caixas para ver se eu achava. E eu acabei achando várias coisas. E achei o diploma, o certificado, né, de batismo, foi em 2004. E aí a gente começou a fazer o cálculo, né? Faz 21 anos que fui batizado. E aí achei um cartão de pré-natal da minha mãe. Aí falei, poxa vida, 47 anos atrás, o papelzinho está aqui intacto. E aí eu comecei a achar algumas coisas. O meu primeiro olerite que eu tive lá em 2003, tudo guardadinho. E aí, às vezes eu fico pensando assim, quando eu estava mexendo com as caixas, e eu ligava minha esposa: amor, não achei isso, eu achei isso. Ela falou: tá aí. E aí a gente recorre para um lado, recorre para o outro. E aí, para te resumir devido ao horário, eu falei que ia ser bem rápido. A gente guarda tanta coisa na nossa casa. Tanta coisa a gente tem. Tem 2 caixas de papelão embaixo da escada,
que a gente acha que nunca vai usar. A gente acha, mas a esposa acha que vai usar. Às vezes a esposa acha que não vai e a gente acha que vai. E aí, falando com Deus, é como se Deus falasse assim, a gente guarda tanta coisa, às vezes desnecessária, que eu estou guardando o Elite de 2003. Eu falei, vou jogar fora. Aí a minha esposa falou, calma. Eu falei, não, mas já fiz o exame demissional, já assinei a visita, fiz tudo. Agora acabou. Ela falou, não, espera mais um pouco. E aí eu fico pensando, quantas coisas a gente tem guardado? E quando a gente vai aqui para Mateus 25, onde Jesus ele adverte os discípulos, dizendo que haviam 10 moças com a mesma missão, e eu encontro o esposo. A mesma missão das 10. Então eu entendo que das 10, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Mas as 10 viviam juntas. Amém? As 10 viviam no mesmo lugar. A história diz, amado, Jesus, usando essa comparação, diz que as 10 saíram juntas com a mesma missão. Entenda isso, vai ser bem rápido. As 10 saíram juntas com a mesma missão. Qual é a missão? Encontrar com o esposo. E algumas traduções dizem encontrar com o noivo. Mas 5 prudentes e 5 loucas. Das 10, todas pegaram as vasilhas, todas pegaram a lamparina e saíram. Só que das 10, 5 se preocuparam em pegar o quê? Azeite e reserva. 5 se preocuparam talvez pensaram assim, eu não sei quanto tempo vai levar, eu não sei aonde o noivo está, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei o tempo que vai levar. Então a história diz que 5 se preparou para que pudesse ir enquanto o esposo. O que me chama a atenção aqui, quando eu estava lendo, é que ela sabia o que tinha que ser feito. Ela sabia qual era a missão que elas tinham que tomar conta, qual era a missão que foi dada para elas. O interessante é que quando a gente pega essa palavra, diz que elas saíram. E aí eu estava falando com o senhor durante o dia de hoje, e isso trazendo para os nossos dias é a mesma coisa. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe como fazer, a gente não sabe quanto tempo vai levar, mas a história diz que, assim como essas moças, às vezes a gente sai em direção ao esposo, ou de repente à espera do noivo. Eu estava sentado ali quando a Carol contou um testemunho. Eu quero acreditar que muitas pessoas disseram assim, ela deve estar doida, né? O Hélio vai embora. Só que, como ela disse, a palavra de Deus ela não volta atrás. A palavra foi direcionada. E ela tomou posse do quê? Da palavra. Mas quando a gente tem uma missão para fazer, direcionada por Deus, a gente tem que entender uma coisa, ainda que os nossos olhos não estão vendo, eu tenho que pegar a palavra. Eu tenho que guardar a palavra. E é interessante, eu estava ali fazendo um monte de anotação. Desde o início de tudo a gente vai entender, desde a fundação do mundo, que existe o certo e o errado, o bem e o mal. Poderia usar diversos exemplos aqui. Quando a gente pega lá no Jardim do Éden, eu até citei isso em algumas igrejas onde eu fui. Quando a gente pega o Jardim do Éden, Jesus, quando Deus constrói tudo, e Ele dá uma ordem a Adão e Eva dizendo assim, vocês podem comer de tudo que vocês estão vendo aqui. Eu até brinquei, eu ilustrei dizendo assim, como se Deus abraçasse aquela árvore e falasse assim, vocês podem comer de tudo que vocês estão vendo aqui, tá? Vocês entenderam? Sim. Menos 10. Deus deixou bem claro, essa aqui não. E o que foi feito? Eles mexeram onde não era para mexer. Poderia citar aqui na construção da arca, e até eu vi sobre isso essa semana, quando Deus fala para Noé construir a arca. Alguns acreditam que foram 120 anos de construção. Mas durante 120 anos muitas pessoas passaram e viram Noé construindo a arca. Talvez muitas pessoas zombaram dele e falaram assim, esse Noé é doido. Não existe nem chuva. Só que quando Deus deu a ordem para Noé entrar e ele fechou a porta, eu quero entender, quero acreditar que havia muita pessoa do lado de fora querendo entrar. Por que não entraram?
Porque quem tomou posse da palavra foi Noé. Ele tomou posse da palavra. Ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele. Ele entendeu que para que ele pudesse resistir ao dilúvio, ele tinha que construir o quê? A arca. E o melhor de tudo é que Deus preparou tudo. Aonde Noé ia, tinha o preparado para ele pegar e levar para construir a arca. Qual foi a preocupação, Rafa, de Noé? Construir a arca. Deus deu a medida, Deus deu o material. Deus só não falou quando ia acontecer o dilúvio. Mas todos que estavam em volta entendiam que enquanto Noé não construísse a arca, o dilúvio não ia chegar. Mas volto a repetir, Noé, ele estava na posse da palavra. Se Deus falou que ia mandar o dilúvio, automaticamente ele tinha que fazer a arca. Simples, fácil. E aí eu entendo que todas as vezes que Deus ele precisava de alguém, ele levantava alguém, e eu estava ali anotando e pensando isso. A diferença de Deus chamar alguém e Jesus chamar alguém, para mim é que todas as vezes que Deus chamou alguém, Deus ele chamou para que pudesse usar essa pessoa. Amém? Deus chamou alguém para que pudesse usar. Por sua vez, toda vez que Jesus chamava alguém, Jesus chamava para seguir. Será que você entende isso? Deus ele sempre chamou para alguém, ele chamou para que pudesse usar. Só que Jesus não, Jesus ele chama para que pudesse seguir. E é interessante que Jesus ele inicia o seu ministério chamando os discípulos. Mas no finalzinho do seu ministério diz que ele começa a falar sobre algumas parábolas para que pudesse advertir os discípulos, dizer assim, ó, o reino de Deus é semelhante a isso, isso e isso. E eu poderia até usar o exemplo que a pastora trouxe aqui do filho pródigo. Para mim o filho pródigo só voltou para casa, porque a Bíblia diz que ele caiu em si e falou assim, ó, na casa do meu pai tem muita gente que tem o que comer, e eu aqui estou passando fome. Então ele só voltou para casa porque ele teve fome. Por isso que ele voltou. Tanto que ele não queria nem ser mais filho, ele queria ser um servo. Mas quando ele entendeu que ele errado do pai tinha alimento, ele queria voltar para onde? E alimento hoje para a gente o que é? É a palavra. Amado, enquanto eu não me alimento da palavra, eu vivo de ilusão. Eu vivo de sonho. Eu vivo de esperança. Eu vivo de tanta coisa, menos da palavra. E voltando para que a gente encerre rápido. Quando eu vou para Mateus 25, que fala sobre essas 10 virgens, é muito interessante porque a palavra só diz, eu queria até que grifar aqui, mas no início eu acabei esquecendo. Se você pegar o versículo do versículo 1 ao 13, diz, todas as vezes ela citou o versículo no plural, todas, todas, todas. Então, elas viviam juntas, elas saíram juntas e elas adormeceram juntas. As 10 saíram com a mesma missão, as 10 andavam juntas e quando parou também as 10. Só que das 10, quando ouviu-se o clamor, aí vem o esposo, as 10 despertaram, mas só 5 estavam preparados. Sabe o que eu aprendo com isso? Não importa se eu adormeço, importa como é que eu vou despertar. Amados, dormir é normal. Quantas vezes a gente estava ministrando, e eu até pensei isso um tempo, falei, Jesus, será que a palavra está tão ruim que eu estou ministrando e o irmão está dormindo? Só que aí, passou uma semana, 2 semanas, uma outra pessoa estava ministrando e a pessoa está dormindo também. Eu falei, opa, peraí, então não é a palavra, é o sono. Só que eu também aprendi que se o irmão do meu lado dorme, a culpa também é minha, Rafa. Quer dizer que eu também estou em silêncio. E o silêncio está tão bom que faz com que a pessoa durma. Então, amado, a falha não está em dormir. Porque se a gente for analisar, eu não sei quanto tempo cada um tem, mas como eu já disse aqui, há 21 anos caminhando com o Senhor, e tem hora que dá sono. Tem hora que dá vontade de parar. Tem hora que você fala assim, Senhor, eu não quero mais. Essa semana eu comentei com a minha esposa sobre isso. Às vezes você olha tanta pessoa vivendo a vida,
E você fala assim, poxa Deus, eu acho que eu vou viver a vida também. Mas é quando você vai para a palavra, você entende que Jesus um dia ele vai voltar. E ele te deu uma missão. E você fazendo ou não essa missão, ele vai voltar. O interessante é que a gente nunca vai poder falar para Jesus naquele grande dia, falar assim, Jesus, eu não sabia. Como é que eu vou falar para o Senhor? Senhor, eu não sabia, Senhor. Mas tem uma coisa que é certa na Bíblia, a gente não sabe quando ele vai voltar. Sim ou não? Ele não sabe, a gente não sabe. Mas ele vai voltar. Mas essas mulheres saíram ao encontro do esposo. Talvez as 5 doidas, as 5 insensatas, acharam que ia ser rápido. Mas infelizmente, acabou o azeite. Elas dormiram e quando acordaram não deu tempo. E aí lá no versículo, no último versículo, diz assim, vigiai e orai, porque não sabia o dia nem a hora. Amado, todo dia pela manhã a gente acorda sabendo que tem um certo ou errado. Só que se você parar para analisar, nem todos os dias a gente acerta. A gente mais erra do que acerta. Sabe por quê? Porque a gente não sabe qual vai ser o nosso último bom dia. Se eu pudesse perguntar para você hoje, como é que foi o seu dia? Mais acerto ou mais erro? Se a gente pudesse parar e pensar, com certeza seria mais erro do que acerto. Só que se a gente entendesse que seria o nosso último bom dia, a gente ia procurar acertar mais. Até porque se a gente errar muito, o que acontece? Dá ruim. Mas se essas 10 mulheres que viviam juntas soubessem que ela ia adormecer e em seguida ia ter um clamor dizendo, aí vem o esposo, ela ia estar o quê? Preparada. Sabe por que às vezes a gente vive de qualquer maneira? Vive de qualquer jeito? Porque a gente acha que vai dar tempo. Só que quando a gente ouvir o clamor aí, vem um esposo, aí o que a gente vai fazer? Pegar para o irmão do lado e falar assim, dá um pouquinho de azeite para mim. Aí o irmão vai falar para você, não é caso que falte a mim e a você, mas vai comprar. Ou seja, a gente deixa tudo para a última hora. A gente pensa no amanhã, e o amanhã eu aprendi que ele não existe, porque o amanhã quando ele chega, ele já é hoje. Ah, amanhã eu faço. Eu estava pensando isso hoje, agora, você sabia que a gente faz até prestação, achando que vai pagar? E a gente não sabe nem se vai pagar. Sobra para quem? Para o cônjuge. Não é assim? Sobra para os filhos. Só que com Deus não tem isso. A gente sabe o que deve fazer, a gente sabe quando fazer, a gente sabe como fazer. A gente só não quer fazer. Vem cá. Sabe quando a gente passa a fazer? Quando a gente começa a ter experiência com Deus, ao ponto de falar assim, que Deus é esse? Que experiência é essa? Mas o dia inteiro hoje, eu peguei a Bíblia, eu falei com Deus, falei, Deus, eu preciso falar essa palavra, é isso mesmo, é isso mesmo. E Deus respondeu aqui com o pastor dizendo sobre a parábola. E eu entendi que era sobre a parábola das 10 virgens. Eu entendi, é como se Deus falasse assim, tem muita gente junto, tem muita gente andando junto, tem muita gente saindo junto, mas metade está pronta e metade não está. Metade está preparada e metade não está. E aí, se eu pudesse citar aqui os exemplos, vários exemplos que tem, quando a gente olha para as pessoas que Deus levantou, eu quero acreditar que Deus escolheu dedo a dedo, uma por uma. Toda vez que eu falo aqui sobre a arca, eu lembro de quem? De Noé. Eu não posso entender que foi Moisés que criou a arca. Eu não posso entender que foi que Noé que libertou o povo do Egito. Deus escolheu cada um para uma missão, cada um com um propósito, cada um de um jeitinho, cada um com a sua particularidade. Você tem que entender que você tem uma particularidade com o Senhor. Você tem que entender que você foi escolhido a dedo pelo Senhor. Na segunda-feira a gente estava aqui orando, e eu falava com Deus, ajoelhado para Deus. Eu vou citar aqui que ele é bênção de Deus, não tem problema nenhum. Danielzinho chorando, né, Rafa?
o Danielzinho chorando, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. E eu falava, Deus, amado, a gente poderia estar falando com Deus sempre. Sentir a presença de Deus sempre. Ouvir Ele falar, a voz dele aqui sempre. Ele instruindo sempre, dando direção sempre. Mas como a pastora Luciana disse aqui, jamais ser repreendido por Ele, porque é difícil, né? E hoje parece que foi isso que eu tive pelo Senhor. Uma repreensão. Às vezes, amado, a gente deixa para ler Bíblia quando vai pregar. A gente deixa para ensaiar quando a gente vai louvar. A gente deixa para vir na igreja quando a gente é chamado. E aí eu entendo que Deus chamava as pessoas para usar e Jesus chamava a pessoa para seguir. Porque, coloca para mim, o Tep, por favor. Acho que é Mateus 16, 24, se não estou errado. Mateus 16, 24. Isso. Diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Todo período que Deus levantou alguém e usou, a gente pode entender que eram pessoas limitadas. E o interessante é que com isso, Deus tirava as pessoas do nosso meio para usar. Pessoas abençoadas, porém limitadas. Mas chegou um período que onde Deus teve que entregar o teu filho para que pudesse ser feito o que realmente tinha que ser feito. E a palavra do Senhor então diz, por sua vez, que Jesus ele veio e começa a chamar o povo para que pudesse seguir. E Mateus 16, 24, quando ele fala assim, ó, se alguém quiser vir após mim, é só para seguir. Porque meu pai usou, meu pai chamou, meu pai levantou. E é como Jesus fala assim, eu tive que vir até aqui. Só que agora eu vou levantar para que possa me seguir. Amado, eu não sei a maneira como você está, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o seu relacionamento com o Senhor, eu não sei qual é a sua experiência com Deus. Mas é triste a gente olhar para a Escritura e Jesus advertindo os discípulos dizendo assim que haviam 10 pessoas juntas e das 10 só 5 estavam preparadas. É triste olhar para mim e falar, Senhor, eu achava que estava pronto, eu achava que estava preparado, eu achava que eu era bambambam. E aí eu olhar para a Escritura e ver que tem 50%, pastor, fora. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Volto a repetir aqui, Jesus usava as parábolas para que o povo pudesse entender o que ele queria. Amado, Jesus ele curou, batizou, libertou, renovou, transformou, fez tanta coisa, até ressuscitar ele ressuscitou, para que o povo não tivesse desculpa de falar assim, eu não sabia, para que o povo não pudesse chegar até o Senhor e falar, Senhor, não, Senhor, eu não vou te seguir porque eu sou cego, vai lá, enxerga. Senhor, eu não vou te seguir porque eu sou surdo, passa a ouvir. Senhor, eu não vou te seguir porque eu sou aleijado, passa a andar. Senhor, eu não vou te ouvir porque eu estou morrendo, ressuscita. Tudo isso Jesus ele fez para que pudesse seguir a Ele. Para quê? Para que um dia a gente pudesse entender isso, esperar o noivo. A gente tem uma mania feia de dizer assim, que tem promessa de Deus, ele não morre. Eu acho que pode até não morrer, mas não se livra de uma cama, de uma cadeira de roda, de um leito no hospital. Não morreu, está vivo, mas está lá parado. Poderia estar fazendo alguma coisa. Mas eu tenho promessa, mas eu não vou morrer. Sim. Mas quando Jesus disse que, quando a gente diz assim que a gente não vai morrer, não quer dizer que a gente vai estar em pé, bem. A gente vai estar respirando. Mas essas mulheres, como eu já disse, uma comparação, a gente tem que olhar para a nossa vida e procurar entender quem é a gente nessa história. Os loucos, os prudentes. Quando eu falo de carregar azeite, amados, é ter esforço, é se esforçar. Sabe o que eu penso às vezes que aquelas mulheres, aquelas 5 doidas não levaram azeite? Porque não queria levar carga, não queria levar peso. Ela queria ir.
E andar com Cristo, amado, é carregar alguma coisa. Ou, Mateus 16, 24. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Talvez você veio aqui esperando a palavra onde você ia gritar, pular, e aí Deus fala assim: 50% está dormindo, e quando despertar, eu vou fechar a porta. Eu citei isso aqui, acho que foi na quinta-feira passada, se não me falha a memória, onde disse que uma das coisas que a gente deveria ter medo de ouvir do Senhor é: apartar de mim que eu não vos conheço. E eu não lembro quem foi, se foi o pastor, quem foi depois, se foi o pastor Luciano, que acabou citando também. Amado, quando a gente olha para a Bíblia e tem uma palavra de advertência, a gente tem que entender que a gente corre um grande risco de caminhar e não chegar a lugar nenhum. É muito interessante que quando Jesus ele levantava discípulos, eram homens para que pudessem caminhar com ele. Porque se você pegar a história de Jesus, o ministério de Jesus, muita gente ia até Jesus, mas nunca para caminhar com ele. Eles iam através de cura, iam através de provisão, da necessidade, mas não queriam caminhar com o Senhor. E é interessante que ainda Jesus falou assim: ó, vai, a tua fé salvou. Jesus sabia. Mas são poucos os que receberam algo do Senhor e permaneceram com o Senhor. Sabe o que Jesus procura nessa noite, uma fita profética? Pessoas que queiram caminhar com Ele. Glória a Deus. Pessoas que estejam dispostas a caminhar com o Senhor. Só que, repito, diante da palavra, é se esforçar, é levar azeite. Porque a caminhada é longa, a caminhada é comprida. Posso dar o exemplo do profeta Elias. Quando foi a nossa irmã Gi pregou, teve um momento que ele se cansou, ele deitou e dormiu. E Deus teve um cuidado de dar alimento para ele, para assim: come, levanta e come. Tem muita caminhada, muita jornada ainda, muito distante ainda. Amado, é tão interessante porque no momento que a gente decide parar, desistir, no momento que a gente cansa, Deus ele não abandona. Você percebeu que a diferença? Quando a gente cansa, Ele alimenta. Sabe que a gente entende isso? Deus é tão cuidadoso que, como eu disse, Ele escolheu a dedo a ponto de a gente se cansar e Ele fala assim: não, eu vou alimentar, eu vou sustentar, eu vou levantar, eu vou capacitar. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Mas eu poderia usar diversos exemplos aqui, mas como eu disse aqui, eu quero fechar com isso. Jesus hoje procura pessoas que queiram caminhar com Ele. E como é que eu caminho com o Senhor? Mateus 16, 24. Se quiser vir após mim, ou seja, depois de Jesus, para seguir Ele, tome cada dia a sua cruz, renuncie tudo e siga. Levanta pela manhã, toma café, trata bem a esposa, trata bem o esposo, trata bem os filhos, faça tudo o que você pode fazer, mas não se esqueça de uma coisa: você é filho de Deus. Às vezes nós queremos ser o melhor pai, o melhor amigo, o melhor irmão, o melhor tudo, menos o melhor filho de Deus. Porque a gente acha que o preço já foi pago, a gente acha que Jesus já morreu, está tudo certo. E a gente acha que só se a gente for de Jesus de vez em quando, tá bom. Mas será que a gente entende que caminhar com Jesus é quando Ele disser para? É quando Ele falar direita. Quando Ele falar esquerda. Quando Ele falar volta. Sabe o problema? É que a gente quer caminhar com o Senhor, mas a gente quer questionar Ele na caminhada. A gente quer falar: Senhor, se fosse eu teria feito isso. Aí o Senhor fala: é por isso que eu te chamei para me seguir. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei para onde eu tenho que ir. Amada, a caminhada com Cristo, ainda que pareça difícil, e é difícil, o Senhor deixou bem claro que não ia ser fácil. Mas Ele prometeu o quê? Estar junto. E é interessante que a palavra do Senhor diz que Ele morreu, ressuscitou, e Ele enviou um amigo dele para ficar comigo e com você, para que a gente pudesse dar a continuidade da caminhada. Então,
entenda uma coisa. Eu não sei o que você tem passado. Talvez você tenha questionado ao Senhor, ou pode falar, Senhor, e aí? E o Senhor fala para você assim, eu estou te chamando para caminhar comigo. É isso que eu quero de você nessa noite. Que você caminhe comigo. E caminhar, amados, é aqui, ó. É na palavra. É dia a dia. É levantar de manhã. Eu não esqueço isso que a pastora Luciana falou, porque eu faço todo dia. Primeira coisa que eu faço, bom dia, Deus. Bom dia, Deus. Estou aqui. O que o Senhor tem para mim hoje? Mas eu entrego a vida na mão do Senhor todo dia de manhã. E quando eu não faço isso, eu me cobro. Eu falo, poxa vida, esqueci de falar com quem? Com Deus. Eu me cobro isso. Sou melhor que alguém? Não sou melhor que ninguém. Mas o Espírito Santo, ele, sabe? Ele fala, e aí? E aí? Esqueci de alguma coisa. A gente sai de casa. A gente não sai de casa sem falar, se tem alguém que faz isso aqui, vai ser corrigido agora. A gente não sai de casa sem falar, eu te amo para a esposa. A gente não sai de casa sem falar, eu te amo para os filhos. A gente não sai de casa sem dar tchau para o cachorro. Mas já percebeu que a gente sai de casa às vezes sem falar com Deus? Já percebeu isso? Você vai dormir, você fala assim, amor, te amo, dorme com Deus. Não é assim? Quem não faz aí tem... A gente fala, amor, te amo, dorme com Deus, filho, dorme com Deus. Eu falo toda noite, eu falo isso. Mas você percebeu que a gente esquece de falar com quem a gente mais necessita falar? Com o autor e consumador da minha, da sua vida. Você percebeu isso? Aí você fala assim, eu nunca esqueci isso. Glória a Deus pela tua vida, porque eu esqueço e eu me cobro por isso. Amados, o louvor vai ser ministrado, a pastora vai subir para orar, eu creio. E aproveite para falar com o Senhor. Sabe o que você pode falar com Deus nessa oração? Senhor, eu estou aqui. Eu achava que eu estava pronto. Mas na realidade eu fui ao Senhor porque eu necessitava de algo. E nessa noite eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero ter mais relacionamento com o Senhor. Mas para que algo você cumpra na minha tua vida, sem relacionamento não dá. Você só se casou com a sua esposa hoje, você só é casado porque você teve um relacionamento com ela. Você tem alguém que te chama de pai, que tem um relacionamento. Só que você tem que entender que você tem o Deus do céu, que Ele também é o teu pai. Só que isso depende de um relacionamento. Louvor vai ser ministrado e você aproveite para falar com Deus, porque Ele quer ouvir a tua voz e Ele está aqui para que possa entregar aquilo que você realmente necessita. Amém? Fecha os teus olhos, aproveita para falar isso para o Senhor. Aproveita para dizer para Deus qual a área da sua vida ou quais são as áreas. Eu sei que o Senhor está me pedindo nessa noite. O Espírito Santo está falando com cada um de nós. Em nome de Jesus, que possamos melhorar, que possamos agradar o coração do Pai. É para isso que Ele nos chamou. Aleluia. Se chorar, chorar nos pés do Senhor. Tem Jesus, O Espírito Santo da verdade, como seu consolador. Eu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar.
estamos prontos, Senhor, aí é que há um grande problema, porque todos os dias tem alguma coisa a ser reparada em nossa vida. Todos os dias precisamos fazer, Senhor, essa introspecção que o pastor Ademir trouxe para nós. Precisamos, Senhor, como a tua palavra e como o apóstolo Paulo ensina, a igreja de Corinto, ele diz: examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Senhor, não é para examinar meu vizinho, não é para examinar o meu marido, a minha esposa, o meu filho, é a mim mesma, Senhor. Todos os dias esse exame, Senhor, deve ser feito na minha vida. Oh, meu Deus, tira de nós o óculos da religiosidade, tira de nós a vaidade, tira de nós, Pai, tudo, Senhor. Muitas vezes, Senhor, a procrastinação, Deus, todo e qualquer sentimento, seja qual for, Pai, te tem impedido de estarmos com as nossas, Senhor Deus, lâmpadas acesas. Que essa noite, Espírito Santo, o Senhor nos comunique. Pai, o salmista orou e ele disse, Senhor: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e livra-me dos caminhos, Senhor. Livra-me dos caminhos que estão errados, dos caminhos tortuosos. Livra-nos, ó Pai, e nos põe no caminho eterno, nesse caminho, nessa vereda, Senhor, direita. Deus, que vai nos conduzir a uma vida de plenitude até chegar à nossa salvação eterna, Pai. Nos ajuda, portanto, muito obrigada, porque eu sei, Senhor, que nós vamos sair daqui com esta palavra, e que amanhã, Senhor Deus, é um novo dia, uma nova sexta-feira, e estaremos buscando outra palavra, porque assim como precisamos do alimento, Senhor, todos os dias, o alimento físico, é necessário que nós também alimentemos o nosso espírito e, consequentemente, a nossa alma, os nossos sentimentos, Pai. Então, que essa noite, Pai, venha nos trazer, ó Deus, esse equilíbrio, Senhor Deus, esse sentimento de busca diária com o Senhor. É isso que nós desejamos, é isso que pedimos nessa noite. Aquele que chegou aqui, Senhor, triste, que o Senhor possa alegrar. Aquele que chegou aqui enfermo, que o Senhor possa curar, Senhor. Meu Deus, aquele que deixou uma preocupação com o familiar, com o parente, que o Senhor possa, Deus, trazer uma resposta segundo o teu coração, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez nessa noite. Louvamos o Senhor pelos nossos irmãos que participaram, que estão, Senhor, ligados, recebendo esta palavra. Que haja transformação, que haja bênção, Senhor, que haja realização na vida dos nossos queridos. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, por favor. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida. Até domingo que vem, às 18 horas, em nome de Jesus. E para vocês,